Olá, queridos espectadores. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da história e da espiritualidade, explorando as 10 histórias mais polêmicas da Bíblia. Prepare-se para uma jornada que promete ser emocionante, transformadora e repleta de curiosidades que desafiam nossa compreensão. Eu sou Luiz Carlos Avelar do canal Planeta Desconhecido. Deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós e espero que este vídeo transforme sua vida de alguma forma. A criação e o fruto proibido. No início, Deus criou o céu e a terra, um universo de possibilidades infinitas e beleza imaculada. No coração desse mundo recém-formado estava o Jardim do Éden, um paraíso onde tudo era perfeito. Mas até no paraíso, existiam regras a serem seguidas. A árvore do conhecimento do bem e do mal se erguia como um teste de fé e obediência. O fruto proibido pendia de seus galhos, não por crueldade, mas como um convite para confiar na sabedoria divina. A decisão de Adão e Eva de ceder à tentação desencadeou uma cadeia de eventos que ressoa até hoje. Esta história nos confronta com questões eternas sobre a natureza da liberdade e as consequências de nossas escolhas. Por que a tentação parece tão doce? O que realmente significa desobedecer? E como podemos encontrar redenção após o erro? Ao refletir sobre o fruto proibido, somos convidados a examinar nossas próprias vidas, as tentações que enfrentamos e as escolhas que fazemos. É uma história que nos ensina sobre responsabilidade, arrependimento e, finalmente, sobre a esperança de um novo começo. Número 2. O dilúvio de Noé. Em um mundo consumido pela maldade, Deus decidiu começar de novo. Noé, um homem justo aos olhos do Criador, recebeu a tarefa de construir uma arca gigantesca. Este projeto divino não era apenas um meio de sobrevivência, mas um símbolo de fé inabalável. Enquanto a chuva caía e as águas subiam, a arca de Noé se tornou um refúgio de esperança em meio à destruição. O dilúvio lavou a corrupção da terra, mas também abriu caminho para um novo começo. Quando as águas recuaram, Noé e sua família emergiram em um mundo renovado, marcando um novo capítulo na história da humanidade. Esta história nos convida a refletir sobre a natureza da justiça e da misericórdia. Como podemos reconciliar a destruição com a promessa de renovação? O que significa ter fé quando tudo ao seu redor parece perdido? E como podemos encontrar redenção após a tempestade? O dilúvio de Noé nos ensina sobre a resiliência do espírito humano e a eterna promessa de recomeço. É uma lembrança de que, mesmo nas horas mais escuras, há sempre uma luz de esperança e a possibilidade de renascimento. Número 3. A Torre de Babel. Era uma vez uma humanidade unida, compartilhando uma única língua e um único propósito. No auge de sua comunhão, eles decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, um monumento à sua própria grandeza e ao seu desejo de fazer um nome para si mesmos. Mas essa aspiração encontrou um fim abrupto. O Criador, vendo o orgulho e a arrogância em seus corações, confundiu suas línguas e os dispersou pela face da terra. A torre inacabada ficou como um testemunho silencioso de suas ambições frustradas. A história da Torre de Babel não é apenas sobre a punição do orgulho, mas também sobre o valor da diversidade. Através da dispersão e da confusão, a humanidade foi forçada a explorar novos horizontes, desenvolver culturas distintas e aprender a encontrar força na diferença. Este relato bíblico nos convida a refletir sobre o significado da comunicação e da compreensão mútua. Como podemos construir pontes em um mundo cheio de barreiras linguísticas e culturais? E como podemos equilibrar nossas ambições individuais com a necessidade de harmonia coletiva? A Torre de Babel nos ensina que, enquanto o orgulho pode nos levar à queda, é a nossa capacidade de valorizar e celebrar nossas diferenças que verdadeiramente nos eleva. Número 4. Sodoma e Gomorra. Em uma terra onde a iniquidade reinava, as cidades de Sodoma e Gomorra se destacavam como símbolos de depravação moral. A ira divina foi tal que um fogo do céu foi enviado para consumir ambas as cidades, deixando apenas cinzas e uma lembrança eterna das consequências do pecado. Mas, mesmo em meio à destruição, encontramos um vislumbre de misericórdia. Ló, um homem justo,
e sua família receberam a chance de escapar do juízo iminente. Este ato de salvação destaca a justiça divina que não apenas pune, mas também preserva os inocentes. A narrativa de Sodoma e Gomorra nos desafia a considerar o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Como podemos entender a severidade do julgamento em contraste com a compaixão pelos justos? E o que essa história nos ensina? Sobre as escolhas que fazemos e o legado que deixamos para trás? Este relato bíblico nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a sociedade em que vivemos. Ele nos lembra que, enquanto a justiça pode ser implacável, a misericórdia é uma dádiva que oferece esperança e redenção. Número 5. O sacrifício de Isaque. Abraão, considerado o patriarca das 3 grandes religiões monoteístas, enfrentou o teste definitivo de fé. Deus pediu-lhe algo impensável, o sacrifício de seu filho Isaque. Em um ato de obediência inabalável, Abraão preparou-se para cumprir a ordem divina, mas no último momento, um anjo interveio. Este momento de tensão extrema não é apenas uma história sobre fé e obediência, mas também sobre a intervenção divina e a moralidade dos testes de fé. O dilema de Abraão nos força a questionar até onde iríamos em nome da fé e o que significa ser verdadeiramente devoto. A suspensão do sacrifício de Isaque traz alívio e admiração. A substituição de Isaque por um carneiro simboliza a misericórdia e a provisão de Deus, ensinando-nos sobre a soberania divina e a crença de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança e redenção. Esta narrativa nos desafia a refletir sobre os limites da fé e a natureza dos testes que enfrentamos em nossas próprias vidas. Ela nos convida a considerar o significado do sacrifício e a profundidade do amor e da confiança em algo maior do que nós mesmos. Número 6. José e seus irmãos. José, o filho favorito de Jacó, foi traído por seus próprios irmãos, que o venderam como escravo. Levado para o Egito, José enfrentou injustiças e provações, mas sua fé e habilidade para interpretar sonhos o levaram a uma posição de grande poder. Como governador do Egito, José teve a oportunidade de se vingar quando seus irmãos vieram em busca de alimento durante uma fome severa. No entanto, ele escolheu o caminho do perdão e da reconciliação, revelando sua verdadeira identidade e reunindo sua família em um momento de grande emoção. Esta história nos ensina sobre a providência divina e o poder do perdão. Ela nos mostra que, mesmo quando traídos ou feridos, temos a capacidade de escolher a compaixão sobre a vingança. José é um exemplo de integridade e misericórdia, demonstrando que é possível superar a adversidade com fé e sabedoria. A narrativa de José e seus irmãos nos convida a refletir sobre nossas próprias relações familiares e a maneira como lidamos com o conflito e a traição. Ela nos inspira a buscar a reconciliação e a entender que, por trás dos eventos mais dolorosos, pode haver um propósito maior e uma oportunidade para o crescimento espiritual. Número 7. Moisés e o Êxodo. A saga de Moisés começa com um chamado divino diante da sarça ardente, onde ele recebe a missão de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Armado com fé e coragem, Moisés confronta o faraó, exigindo a liberdade de seu povo. As pragas que se seguiram são um testemunho do poder de Deus e da resistência do coração humano. De águas transformadas em sangue até a praga final dos primogênitos, cada sinal e maravilha intensificava a luta pela liberdade. A passagem pelo Mar Vermelho é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Com os israelitas encurralados entre o exército egípcio e as águas, Moisés estendeu sua mão, e o mar se abriu, permitindo que seu povo passasse em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas retornaram, selando a libertação de Israel. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, pedras angulares da lei e da moralidade judaico-cristã. Esses princípios não apenas guiaram os israelitas pelo deserto, mas também moldaram as fundações éticas de inúmeras gerações. Esta história é uma celebração da fé, da determinação e da liderança. Ela nos ensina sobre a luta pela liberdade, a importância da lei e a relação profunda entre Deus e seu povo. Moisés e o Êxodo nos inspiram a buscar a justiça, a seguir nossas convicções e a acreditar no impossível. Número 8. Davi e Golias. E na planície de Elá, um jovem pastor chamado Davi enfrentou o gigante Golias. Armado apenas com uma funda e uma pedra,
Davi representava mais do que Israel, ele representava a fé inabalável contra o medo e a dúvida. Golias, com sua armadura imponente e sua lança gigantesca, zombava de Davi e do Deus de Israel. Mas o que ele e os espectadores não viam era a força invisível que acompanhava Davi, a convicção de que não estava sozinho naquela batalha. Quando Davi lançou a pedra, não foi apenas a sua mira que foi verdadeira, mas também sua crença de que o tamanho e a força física são superados pela coragem e pela fé. O gigante caiu, e a vitória de Davi se tornou um símbolo eterno de que, com fé, até os menores entre nós podem derrubar gigantes. Esta história nos inspira a enfrentar nossos próprios gigantes, ou sejam eles desafios pessoais, obstáculos profissionais ou lutas internas. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não é medida pela estatura ou força, mas pelo coração e pela fé. Número 9. A rainha Esther. Esther, uma mulher de beleza e inteligência notáveis, encontrou-se em uma posição única para fazer a diferença. Como rainha judia no Império Persa, ela enfrentou uma escolha perigosa quando uma trama para destruir seu povo foi revelada. Com a vida de muitos em jogo, Esther teve que usar sua influência e astúcia para mudar o curso da história. Ela arriscou sua própria segurança ao se apresentar diante do rei sem ser convocada, uma ação que poderia ter resultado em sua morte. A coragem de Esther e sua habilidade de navegar pela política da corte resultaram na salvação de seu povo. Sua história não é apenas um testemunho da força feminina, mas também um lembrete de que a coragem e a ação certa podem alterar o destino de muitos. Esta narrativa nos inspira a reconhecer o poder da posição e da voz que temos. Ela nos desafia a agir com coragem, mesmo quando as consequências podem ser incertas. A rainha Esther nos mostra que, às vezes, um ato de bravura é tudo o que é necessário para trazer mudanças significativas. Número 10. A crucificação e ressurreição de Jesus. A história da paixão de Cristo é uma das mais poderosas e transformadoras da Bíblia. A crucificação, um ato de extrema violência e sacrifício, foi o momento em que Jesus carregou sobre si os pecados do mundo. Sua morte na cruz é um símbolo profundo de amor incondicional e entrega total. 3 dias depois, a ressurreição trouxe uma nova esperança para a humanidade. O túmulo vazio e as aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos são testemunhos da promessa de vida eterna e da vitória sobre o pecado e a morte. Este evento central não é apenas uma questão de fé, mas também um convite para refletir sobre os temas universais de sacrifício, amor e redenção. Ele nos desafia a olhar além da dor e do sofrimento e a encontrar a luz da ressurreição em nossas próprias vidas. A crucificação e ressurreição de Jesus nos convidam a considerar o significado do verdadeiro amor e sacrifício. Eles nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre a possibilidade de renovação e esperança. Conclusão: estas histórias, carregadas de polêmica, emoção e espiritualidade, são mais do que relatos antigos, elas são espelhos que refletem nossas próprias vidas e corações. Que esta jornada pelas páginas da Bíblia possa transformar e enriquecer sua alma. Eu sou Luiz Carlos Avelar do canal Planeta Desconhecido. Deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós e sua interação é o que dá vida ao nosso canal. Deus abençoe e até nosso próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios e as maravilhas que nos cercam.